Continuando aqui nossa aula sobre processadores, nós vamos ver um dos conceitos que é muito frequente quando se trata de arquitetura de processadores. Existem dois tipos de arquitetura muito comum quando se trata de processadores. São as arquiteturas RISC e as arquiteturas CISC. Esses dois tipos de arquitetura trabalham com situações e problemas diferentes. Eles se propõem a resolver problemas distintos, dependendo da situação onde queiram ser aplicados esses processadores. O processador do tipo RISC, ele é a abreviação de Reduced Instruction Set Computer, ou computador com conjunto de instruções reduzido. E a nossa sigla CISC vem de Complex Instruction Set Computer, ou computador de conjunto de instruções complexo. Então, um computador do tipo RISC, ou um processador do tipo RISC que utiliza a arquitetura do tipo RISC, parte do pressuposto que o conjunto simples de instruções, por isso que eles chamam de conjunto reduzido, vai resultar em unidade de controle mais simples, barata e rápida. A unidade de controle, nós já vimos do que se trata ela, que é um dos componentes que fazem parte do processador. Já os computadores do tipo CISC, ou os processadores do tipo CISC, visam criar arquiteturas, arquiteturas mais complexas. Complexas ou bastante, aliás, a ponto de facilitar a construção dos compiladores. São os programas que vão trabalhar em relação à resolução de problemas de outros programas dos sistemas operacionais, das arquiteturas como um todo. Tá? Então, assim, programas mais complexos são compilados em programas de máquinas mais curtos, ou seja, ele vai facilitar a vida aqui do programador. Ele vai facilitar a vida do programador quando se trata na questão de programar softwares que vão trabalhar aí com situações, com resolução de problemas mais complexos. Então, com programas mais curtos, eles se tratam da arquitetura CISC, os computadores CISC precisariam acessar menos a memória para buscar instruções e seriam mais rápidos. Então, aqui é um resumo do que seriam essas arquiteturas, tanto RISC quanto CISC. Tá? Quando a gente fala de arquitetura RISC ou arquitetura CISC, a gente também fala de processamento, de demora, de busca de informações. Quando a gente fala de arquiteturas do tipo RISC, a gente fala de arquitetura do tipo registrador para registrador. O que isso quer dizer? O registrador, como eu falei no ano anterior, ele nada mais é do que a memória interna de alta velocidade do processador. De todo o conjunto de uma máquina, essa é a memória mais rápida e também a menor de todas as memórias. Então, o RISC, aliás, como é o conjunto reduzido de instruções, as quantidades de informações que vão poder trabalhar dentro do processador são pequenas, porém, conseguem trabalhar de uma forma muito mais rápida. Elas vão ser milhares, milhões de instruções por segundo, de um tamanho muito pequeno, na casa de kbytes, porém vão ser instruções que vão ser resolvidas de forma mais rápida. Já as arquiteturas do tipo CISC, computadores do tipo CISC, elas utilizam arquiteturas que a gente chama de registrador para memória. Vão ser um pouco mais lentas em relação ao registrador para registrador, porém elas vão ser também mais rápidas quando se trata de resolução de problemas maiores. Então, cada uma dessas arquiteturas possui suas vantagens e suas desvantagens, dependendo do contexto. Então, vamos ver a diferença aqui, o que é que tem em cada uma das arquiteturas, quais as características de cada uma das arquiteturas, tanto a RISC quanto a CISC. Na arquitetura, a característica da arquitetura RISC, o que é que se trata? A arquitetura dela se define como registrador para registrador, como eu acabei de explicar. Na arquitetura CISC, a arquitetura dela é registrador para memória. As buscas de instruções são de registrador para memória principal, memória RAM. Os tipos de dados possuem pouca variedade. Como são simples, então a gente imagina que seja pouca variedade em relação à quantidade delas, de que tipos elas são. E quanto à CISC, ela é muito variada, então existe uma gama de informações. Podem ser informações de texto, informações de números, informações de gráficos, instruções que trabalham com diversos tipos de dados diferentes. O formato das instruções, aqui na arquitetura,
do tipo RISC é poucos endereços. Como ela é simples, são poucos. E aqui é o inverso, na arquitetura CISC, elas são com muitos endereços. O modelo de endereço possui pouca variedade, porque é simples a arquitetura RISC. E a arquitetura CISC possui bastante variedade. Os estágios de pipeline, esse nome aqui pipeline, nada mais é do que um ciclo. Quando eu falo de um ciclo dentro do processador, eu falo de quantas vezes o meu processador tem que rodar, vamos utilizar esse termo, rodar uma instrução para resolver ela. Uma instrução simples, utilizando a arquitetura RISC, ela vai ter 4 a 10 ciclos ou 4 a 10 pipelines. Então, vai ficar entre esses dois. Já a arquitetura CISC, ela vai ter de 20 a 30 ciclos de pipeline para poder resolver um problema mais complexo. Perceba que a diferença é bastante grande, né? Então, aqui vai ser mais ciclos para resolver um problema e aqui vão ser menos ciclos ou estágios de pipeline para resolver um problema. E o acesso, como a gente falou da RISC, é via registradores e via CISC, via memória na arquitetura do tipo CISC, tá? Então, aqui vai dar uma descrição maior para acessar aqui para vocês e nós vamos ver aí do que se tratam cada uma dessas, qual a diferença, né, qual a abordagem aí de uma das memórias, de um dos tipos de arquitetura, aliás, RISC ou CISC, com a vantagem de utilizar uma ou outra, né? Então, a melhor resposta para saber qual é a melhor abordagem, se é a CISC ou a RISC, é a seguinte. Hoje em dia, os processadores modernos utilizam as duas, tanto a RISC como a CISC, dentro do mesmo processador. Ao longo do tempo, todo mundo era RISC, né? Lá os primeiros processadores, todo mundo era arquitetura RISC. Só que os processadores foram evoluindo, adicionando mais complexidade, foram se tornando CISC, porém ainda utilizando características das arquiteturas RISC. Então, hoje em dia, os processadores utilizam das duas, que a gente chama de arquitetura híbrida. Então, grandes processadores dos nossos computadores de mesa, por exemplo, ou notebooks, utilizam a arquitetura híbrida. Porém, dependendo de onde é que for ser usado aquele processador, se for um servidor dedicado para a internet, se for um servidor dedicado para a previsão do clima, algo assim, então você pode optar por utilizar ou uma ou outra, dependendo do que vai ser feito com aquele processador. Então, elas ainda podem ser separadas, apesar de ser muito comum elas serem híbridas hoje no mesmo processador. Então, os processadores RISC, como vai dizer aqui, os processadores RISC geralmente resultam em projetos menores. Quando eu falo em projeto, é tudo questão de programação, de tamanho de processador, isso vai ser menor, de todo o hardware envolvido. E processadores mais baratos que consomem menos energia. Então, a aplicação dele, a principal aplicação dele é justamente aí no seu celular, dispositivos móveis e computadores portáteis mais simples, tais como, sei lá, um relógio de mesa, relógio digital, ou até mesmo um controle remoto um pouco mais inteligente. É possível utilizar a arquitetura RISC justamente por essas características. Elas são mais baratas e consomem muito menos energia. Quanto menos energia consumir, melhor é para os nossos dispositivos móveis como celular. Já os processadores CISC, eles trabalham com clock muito elevado, né? A frequência lá em gigahertz do processador ela é bastante alta. Então, eles são mais caros, porém são muito mais poderosos no que diz respeito ao desempenho e que vão, obviamente, consumir mais energia, né? São maiores e consomem mais energia. São maiores tanto no tamanho quanto na complexidade do projeto no projeto de processadores e consomem mais energia. Então, eles são mais indicados para computadores de mesa e notebooks, os computadores desktop ou os notebooks, caso você tenha. E são mais poderosos, além de servidores, computadores do tipo servidor e computadores profissionais, computadores para um arquiteto, para um engenheiro, para um médico que vai modelar, um dentista que vai fazer uma modelagem de arcadas dentárias. Então, tudo que requer mais processamento vai ser mais indicado para a arquitetura CISC, né? Então, aqui nós temos um pouco da história, né? Eles, como eu falei, né, os processadores CISC iniciaram com processadores mais simples e depois foram incorporando mais funcionalidades. Então, os principais fabricantes de processadores que foram adicionando essas complexidades foram a Intel e a AMD. São os dois principais fabricantes até hoje de processadores, principalmente a Intel. Então, ele vai abordar aqui alguma relação ao Pentium,
Por exemplo, ó, o conjunto de instruções executado pelo 486, que era um processador Intel, precisa também ser executado pelo Pentium, que foi um processador bastante utilizado nos anos 90, 80, 90, para que os programas pudessem continuar compatíveis, um conseguisse funcionar no outro. Aí depois veio o Pentium 4, e depois veio o Pentium e o Core 2 Duo, Dual Core, compatível com o Pentium 4, e assim foi se adicionando mais complexidade e mais comunicação entre esses processadores. Então, aí depois veio os processadores da arquitetura RISC, né? Que era focado justamente na simplicidade e previsibilidade, como nós já havíamos falado. Então, além do benefício da previsibilidade do tempo de execução do pipeline, né? Aqueles ciclos de execução de CPU, é interessante para aplicações industriais. Então, o RISC é mais aplicado a aplicações industriais como máquinas de controle de, vamos lá supor, a máquina de engarrafamento de refrigerante. Então, lá vai ser sempre a mesma instrução de garrafar, de fechar uma garrafa, de selar, passar o rótulo. Isso tudo vai ser sempre do mesmo jeito. Então, o processador RISC seria bastante indicado para esse tipo de situação. Ou as aplicações de tempo real, que são também aplicações feitas para serem utilizadas em indústrias. Aplicações que precisam de um tempo de resposta muito mais rápido. Então, aí vai utilizar o sistema operacional e mesmo os processadores aqui RISC, que sejam mais lentos que o CISC, eles são mais utilizados nessas aplicações críticas de tempo. Então, o RISC vai ser utilizado aqui mais nessas aplicações que têm uma necessidade de tempo de resposta maior. Então, como as aplicações em indústrias, de automação e principalmente de robótica. São aplicações com um nível de complexidade muito menor e que esse tipo de arquitetura é bastante indicado. Tá? Então, essa aqui é a nossa aula sobre RISC e CISC. Posteriormente, nós continuamos aí sobre outro conteúdo.